Moçada, tá começando mais um programa Globo Rural e vamos ao tema de hoje, alimentos transgênicos. Que delícia, hein? Vamos falar sobre prós e contras, quem regulamenta, quem é a favor, quem é contra, um debate só e vai ter de tudo aqui hoje. Tem até banana, meu povo. Vamos lá, roda a vinheta. Bom, e como vocês podem ver, estamos aqui com a presença do nosso ilustríssimo advogado Ivan Carlos, que primeiramente é um prazer estar aqui e... algum problema? Porra, Luiz, você me conhece tem 20 anos, a gente já estudou junto, você sabe que eu não gosto, é Ivan Filho, mas tudo bem, eu relevo. Vamos lá, Enfim, segue o programa. Voltando ao assunto do programa de hoje, alimentos transgênicos. Bom, você é formado, quem diria, né, na OAB, lá na PUC. Ei, carteira lá do fundo, hein? Afundada de tanto dormir, né? Quem que eu diria, hein, meu amigo? Mas vamos lá, fale um pouco sobre alimentos transgênicos. Garoto, eu lembro de você naquele campo 5 da PUC, viu? Eu lembro. Claro. Quem te vê sentado nessa pose, mas vamos lá. Cara, tirando as brincadeiras, o público não... Só um minutinho. Antes de eu começar a falar, tira um snap comigo, porque é uma honra estar aqui. Você tem 20 anos que eu penso aparecendo no seu programa. Bom, você conseguiu me colocar aqui hoje? Já que é assim, né? Vamos lá. Aí, papai ficou boa essa foto, tem muita história pra contar na foto só. Vou postar uma história aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu fui no Jô Soares, tinha água? Aqui não tem água, não? Não tem água? Rapaz, fica pra próxima, viu? Sério, é complicado. Segunda divisão da televisão brasileira, mas vamos lá. Assim, o tema de hoje, apesar de ser algo um pouco antigo, a evolução dele e com relação à transgeníase é algo recente, não só no cenário internacional, mas no cenário nacional. E assim como a evolução dele, a regulamentação dele também é algo muito recente. Estamos falando de uma lei de 2005, estamos no ano de 2006, então é uma lei que tem 11 anos. A gente sabe que isso no lapso temporal é algo muito curto, é algo que ainda falta muita coisa. E aí é o que a gente vai debater aqui hoje, são alguns aspectos que eu vou te mostrar que está na teoria, mas a gente ainda não sabe como é que isso vai funcionar na prática, entendeu? Assim, toda vez que eu falo sobre o tema, que eu sou chamado a falar sobre esse tema, eu gosto de deixar esses conceitos claros porque um organismo pode ser transgênico ou pode ser um OGM. O que é um OGM? É um organismo geneticamente modificado. Em termos gerais, um OGM é um ser biológico. Pode ser uma semente, uma planta, um inseto, até mesmo você, que é um animal racional, mas é um animal. Que um ser biológico que sofreu alguma mudança artificial em seu material genético. E essa mudança é mediante manipulação da engenharia genética. Se essa alteração se constituiu apenas em mudanças na estrutura ou na função do próprio material genético do organismo, mas não introduziu nenhum material genético de outra espécie no material genético original, então esse organismo é considerado somente um OGM. Ou seja, esse mamão, que você está aqui como exemplo, se você manipular ele para que ele cresça mais, para que ele seja mais resistente, mas você não usou nenhum material genético de outro ser biológico, então ele é um OGM. Correto? Correto. Mas, caso tenha havido, durante essa alteração, a introdução de material genético de outra espécie biológica, de outra ou da mídia, mas caso tenha havido, durante essa alteração, a introdução de material genético de uma espécie biológica diferente do material genético original do organismo, então esse organismo passa a ser um organismo transgênico. Assim, resumindo, em todo organismo transgênico é um OGM, já que sofreu alterações genéticas artificiais. Porém, um OGM só se torna transgênico se houver recebido uma transferência genética de outra espécie nesse processo de manipulação.
Então, tendo esse conceito básico sobre organismo, sobre transgeníase, sabendo diferenciar o que é um organismo transgênico e o que é um OGM, a gente pode então partir para um lado mais aprofundado do debate. Doutor Ivan, eu vou pedir só uma licencinha para a galera de casa entender um pouquinho melhor o assunto. Temos um videozinho aí no VT falando sobre alimentos transgênicos, o que são e tal. Uma das principais questões no assunto biotecnologia são os transgênicos. Então, para mostrar como as plantas podem ser geneticamente modificadas, nós vamos usar o mamão do Havaí como exemplo. Passo 1. Determinar se modificações genéticas são a maneira mais eficiente de se resolver o problema da planta, seja por doenças ou problemas com pestes. Outros métodos podem levar até 40 anos para produzirem resultados, sendo que a resposta para o problema pode estar em até um traço genético. Desde os anos 40, a indústria de mamão do Havaí enfrentava um problema, um vírus destrutivo e de rápida propagação. Em inglês, Papaya Ring Spot Virus. O vírus deforma plantas jovens e destrói a sua capacidade de produzir fruta, e é transmitido por insetos do solo. Muitos métodos foram usados para tentar parar o vírus. No começo dos anos 60, os produtores de mamão do Havaí mudaram a sua produção de uma ilha do Havaí para outra. O plano não funcionou e o vírus chegou completamente à nova ilha. Outros métodos também não funcionaram, assim como o uso de pesticidas ou até a destruição de plantas infectadas. 53 milhões de libras de mamão estavam sendo produzidas quando o vírus foi descoberto na nova ilha, no ano de 1992. Em 98, a produção foi cortada pela metade, com apenas 26 milhões de libras. As plantações dos fazendeiros estavam sendo dizimadas. Além disso, para os consumidores, a disponibilidade de mamão, suco de mamão e outros produtos estava escassa. Mas agora a biotecnologia estava disponível. Fazendeiros e pesquisadores começaram os estudos em 85. Passo 2. Identificar o gene que pode resolver o problema, provendo resistência à planta a doenças ou pestes. Fazendeiros e pesquisadores tinham de achar um método de tornar a planta resistente ao vírus. O traço genético que continha resistência ao vírus era a chave para resolver o problema. Os pesquisadores sabiam que se a planta recebesse uma parte do material genético do vírus, elas poderiam se tornar resistentes a eles. Então eles tinham que conseguir uma cópia do gene para introduzir nas sequências do mamão. Passo 3. Remover o traço de um organismo doador e implantar no DNA da planta. Os pesquisadores conseguiram isolar o gene do vírus, mas agora precisavam de achar uma maneira para conseguir colocar no DNA da planta. Os pesquisadores tinham à sua disposição uma técnica comum na biotecnologia chamada transformação, onde eles conseguiriam o que queriam. Existem várias maneiras de transformar uma célula. Nesse caso, os pesquisadores usaram um método chamado bombardeamento de partícula em alta velocidade. O material genético conseguiu tornar a planta resistente ao vírus. Eles conseguiram fazer 17 plantas com sucesso. Essas plantas continham o material genético e produziam mais, o que as ajudava a se proteger contra as infecções causadas pelo vírus. Passo 4. Plantar as novas sementes e testá-las. As plantas foram testadas e uma das linhas se tornou resistente ao vírus. Depois de 7 anos de pesquisa, foi constatado que as plantas tiveram uma boa performance nos campos de testes. Eram seguros para as pessoas comerem e eram comercializáveis. O sucesso foi alcançado. Uma das variedades do mamão, o arco-íris, estava produzindo 125 mil libras por acre por ano, 25 vezes mais que as não transgênicas.
Durante os anos de pesquisas foram testados segurança alimentar e ambiental por diversos órgãos dos Estados Unidos. Após a aprovação, os fazendeiros resolveram plantar o mamão transgênico e em 1998 começou a colheita. E em 2001 a indústria realavancou. Hoje, somente a ilha de Puna produz o equivalente a 46 milhões de libras de mamão por ano, o que salvou a indústria de mamão no Havaí. Bom, voltando aqui ao estúdio, ainda com a presença do advogado Dr. Ivan Filho. Ivan, então, legal o conceito e tudo, mas e o aspecto jurídico, como é que fica? Então, meu amigo, com relação aos aspectos jurídicos da Lei 11.105 de 2005, essa lei está diretamente relacionada à conservação da biodiversidade. A gente tem que entender que a enorme biodiversidade existente no Brasil faz com que o país seja um importante ator no cenário internacional. A grande quantidade de riquezas e potenciais que podem estar presentes na flora e na fauna brasileira tem tal magnitude que alguns chegam a compará-la ao cartel dos países produtores de petróleo. Tanto que as nossas riquezas são naturais, são gigantescas, não tem como definir. Mensurar, né? Não tem como mensurar isso, bela palavra. E assim, cerca de 23% de toda a biodiversidade conhecida em nosso planeta está no Brasil. O que obviamente não exclui a interdependência entre o nosso país e o restante do mundo. Nesse aspecto, as atividades abrangidas pela Lei 11.105 no uso de organismos geneticamente modificados são a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, exportação, armazenamento, pesquisa, comercialização, consumo, liberação no meio ambiente e descarte de organismos geneticamente modificados e seus derivados dentro dos limites territoriais do Brasil. Assim, com tudo que a lei trouxe, com tudo que a lei regulamentou, com tudo que está escrito lá, que não dá assim para ficar definindo artigo por artigo aqui, mas assim, a conclusão que nós que atuamos na área, que a gente chega, e essa opinião ela é unânime, é que a atitude do legislador em publicar essa lei foi digna de aplausos. Porque é o seguinte, além de ter criado um aparato legal e técnico, permitindo às entidades públicas e privadas devidamente credenciadas e legalizadas que façam pesquisas e aumentem o conhecimento do Brasil nesse campo, tem evitado gradativamente que o país fique em desvantagem com os outros no campo da biotecnologia e da ciência, sem deixar de lado a cautela com que o tema deve ser tratado. Bom, esclarecedor, mas afinal, doutor Ivan, qual que é a sua verdadeira opinião? O que isso significa para a gente, para nós consumidores finais, para a gente que está vivendo essa lei? Assim, como eu te falei desde o início do programa, estamos falando de uma lei muito recente, tem apenas 11 anos aí no ordenamento jurídico brasileiro. Ela está tendo um papel muito importante, ela veio para regulamentar. No meio jurídico a gente tem uma brincadeira que, um ditado popular, entenda como quiser, a gente brinca dizendo que o que não está previsto não é legal, certo? Então, essa lei veio para definir o que é permitido, o que não é permitido, como vamos regulamentar isso, como o Brasil vai crescer no âmbito da engenharia genética. Então, a minha opinião eu só consigo dar uma opinião no aspecto jurídico, de que a lei veio para o bem, veio para acrescentar, veio para crescer. Agora, com relação a se isso faz bem, se faz mal, se era interessante ter uma lei que fizesse com que permitisse essa busca pelo desenvolvimento,
de vamos aprimorar isso, vamos aprimorar os organismos geneticamente modificados, os transgênicos, se isso faz mal para o consumidor final. Eu ainda não consegui formar uma opinião, eu não consigo divulgá-la. Nesse aspecto, eu ainda me definiria como leigo nesse aspecto. Bom, então pensando justamente nisso, o programa convidou o biólogo Gustavo Guilherme para aprofundar mais, dar uma opinião mais técnica sobre o que isso vai nos afetar. Então pode entrar, por favor. Prazer estar aqui no nosso programa. Bom, você estava vendo aí através dos estúdios, do nosso debate sobre alimentos transgênicos, tudo. Queria saber então, alimentos transgênicos, qual que é a sua visão biológica que podemos dar sobre esse tema? Bom, Guilherme, antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar que é uma honra estar aqui no seu programa. É toda nossa. Conhecer o Dr. Ivan, prazer novamente. É um prazer ressaltar e enriquecer esse debate sobre os alimentos transgênicos. Os alimentos transgênicos, como algo novo que apresenta, sempre traz polêmica, né? As pessoas, toda novidade, as pessoas têm problemas em aceitar e em ver. O que eu posso trazer dos pontos positivos sobre o alimento genético a favor nos aspectos biológicos é o aumento da produção. O aumento da produção, a maior resistência às pragas, resistência aos agrotóxicos, aumento do conteúdo nutricional, maior durabilidade e tempo de estocagem. Ou seja, com a modificação genética, que é algo que se não tivesse isso, que se fosse através do plantio e da seleção natural, levaria anos para se fazerem, com o selecionamento, com a alteração do DNA, do material genético do organismo, nós podemos fazer em um curto período de tempo grandes melhorias no alimento para satisfazer a população, para aumentar a capacidade, e isso em si vai trazer benefícios enormes, trazendo alimentos de mais qualidade, com alimentos não tão caros e que possa satisfazer toda a população em geral. Mas como tudo, existem pontos negativos. Um exemplo é a seleção natural tende a ser maior nas plantas que não são transgênicas, ou seja, as plantas naturais, aquelas que vinham já tendo a seleção natural, Cultivo natural. Isso, a tendência é que elas desapareçam, porque o alimento transgênico é mais forte. A eliminação de populações de insetos, animais e outras espécies de plantas. Ou seja, essas plantas que, como eu citei, que ela vai ter uma maior resistência, teoricamente pode também eliminar certos insetos que cultivam, que ajudam a espalhar sementes na natureza, alguns animais que teoricamente comiam essas plantas são consideradas pragas pelos agricultores, também podem morrer, e isso pode gerar um efeito em cadeia, né, que no sistema biológico da região e tudo mais pode gerar problemas. E aumento nas relações alérgicas das pessoas, né, porque o alimento transgênico que modifica o material genético, as pessoas não sabem como vão receber isso e tudo mais, e isso chega a alguns debates que pode gerar câncer, outros não, mas é evidente que aumenta as relações alérgicas, e até por isso existe a segurança genética do material. É importante ressaltar que o alimento transgênico, ele não vai chegar direto na prateleira para o pessoal comprar. Existe uma série de testes feitos antes pela Embrapa. Os alimentos são testados, é avaliado se compensa, é avaliado a melhora genética dele e tudo mais. E só depois de vários testes, ele tem que ser autorizado para comercialização pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTNB. A partir desse momento, depois dessa autorização, dessa inspeção de segurança, que ele vai ser autorizado e sim chegar na mesa da população em geral. Ah, sim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, do aspecto econômico, no aspecto da economia em geral, os alimentos transgênicos apresentam um grande avanço, mas já na questão ambiental, na questão da nossa saúde, apresenta riscos, é isso? Justamente. No questões econômicas é um grande avanço. Maiores produções, com menores custos, um alimento de melhor qualidade, é fantástico. Mas, como você brilhantemente ressaltou, no aspecto de alimento, biológico, traz riscos. Não digo argumentos contra, mas argumentos que precisam ser melhor estudados, melhor avaliados para chegarem ao consumidor final. Então você não daria um alimento transgênico para o seu filho? Se ele for autorizado pela comissão, regularmente, porque não é da noite para o dia, como eu disse, é totalmente avaliado. Então, se ele foi autorizado pela CNTB,
que é uma instituição, um órgão com pessoas competentes, tranquilamente você estaria com Nervoso o moço, né? Tomei um gosto de graça aqui, mas vamos lá, saiu o programa. Desculpa. Ué, mais alguma coisa para acrescentar, senhores? Dr. Ivan? Gustavo? Não. Eu acho que só o tempo para colocar esse debate. Esse debate é algo que só vamos poder ter uma opinião formada de fato com o tempo. As próximas gerações. Não é algo que já é consolidado, como por exemplo você sentar aqui e discutir o artigo 5º da Constituição Federal. Se isso, as aplicabilidades e tudo mais, não é tão simples assim. O que ele falou, a linha de raciocínio que ele acabou de começar a puxar, é fato. Serão as próximas gerações que terão uma opinião formada e que terão isso consolidado. Serão nossos filhos e os nossos netos que vão poder falar se alimentos transgênicos fazem bem, se fazem mal, se foi um erro ou um acerto. Porque só o tempo vai responder essa pergunta. Belas palavras, como o Ivan Carlos disse, só o tempo poderá nos dizer. Bom, então, gostaria de agradecer ao Dr. Ivan, Gustavo. Prazer é todo nosso aqui no nosso programa. Bom, ficamos aí com esse questionamento no programa. Esperamos que tenhamos resolvido todas as dúvidas, toda essa polêmica de alimentos transgênicos e tudo mais. E, como disse, só o tempo poderá nos dizer. Então, no mais, uma boa noite e até amanhã. Qualquer consulta jurídica, liguem aí pro pessoal 8268-7070. Se não der, vocês podem tentar de novo que a gente... Boa noite. Jabá. Fazer um merchan, né, cara? Você ainda toma aquela cervejinha? Ah, cara. Pô, vai convidar, né?